porque os envelopes seriam abertos hoje, logo no começo, porque assim a gente já tem tempo de responder para o Tribunal de Contas e eles vão ver que o nosso edital é um edital muito bom. E o Dário fez um alerta, ele disse assim, pelo menos não houve a denúncia de direcionamento de licitação como tinha nos editais anteriores. Dessa vez são as empresas dizendo que a gente está querendo demais e elas não vão ter condições. Então, eu vou terminar o programa lembrando que foi suspenso, mas vai logo voltar esse edital aí do programa. E o Edmilson, gente, respondeu aqui dizendo, gente, eu estou um pouco melhor, muito obrigada. E amanhã eu espero que o Edmilson esteja aqui conosco, porque ele está medicado e ele já está bem, um pouco melhor, mas ainda não bem o suficiente para vir ao programa. Eu só espero que ele consiga vir à tarde gravar o programa comigo. Mas se também não puder, Edmilson, fica tranquilo que eu faço sozinha, tá? A melhor coisa e o que eu espero é que você realmente fique bem. Um beijo para você, Edmilson, beijo para os ouvintes, beijo, Thiago, e até amanhã, gente. Tchau, tchau. Até amanhã. Você ouviu Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Começa aqui mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Sempre agradecendo a sua audiência, o seu carinho com a equipe de Carlos Batista. Vamos juntos aqui com Nossa Área até o meio-dia, falando muito de Ponte Guarani, Guarani Ponte, só pra você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Bruninho diz que o Guarani tem novo estilo de jogo com Moisés Moura. O jogador, no entanto, despistou sobre permanência no interino, ou do interino. Bugre se prepara para enfrentar o Palmeiras domingo no Brinco. No mercado, diretoria recusou proposta do futebol russo por Jamerson. Os valores não agradaram. Ponte Preta conhece adversário da segunda fase da Copa do Brasil. Macaca vai enfrentar o Brasil de Pelotas no Bento Freitas no dia 8 ou 15 de março. Na Série A2, Novo Horizontino e Santista tropeçam e garantem o primeiro lugar para a Ponte, que terá a vantagem de jogar no Majestoso nas partidas decisivas. Atlético Mineiro vence Carabobo da Venezuela e avança na Libertadores. Partida foi especial para o atacante Hulk, que chegou aos 380 gols da carreira.
Adversário na terceira fase sairá de Milionários da Colômbia ou Universidade Católica do Equador. TJD condena jogadores de Atlético e Coritiba por confusão no clássico. 9 jogadores foram suspensos. O lateral Pedrinho, do Furacão, o meia Fabrício Daniel do Coxa tiveram a maior pena com 6 jogos de gancho. O atacante Aleph Manga, uma das peças-chave para o início da confusão, pegou 5 jogos de suspensão. FIFA avança para a revolução na regra do futebol. International Board estuda parar o cronômetro quando a bola não estiver rolando e inverter a regra do impedimento. Se alguma parte do corpo do atacante estiver na mesma linha do defensor, o gol será validado. Bandeirantes. 971021493 é o WhatsApp, sempre à sua disposição. Mande a sua mensagem de texto e já ela vai pro ar. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Lacapute atendendo os nossos queridos ouvintes. CH, que grande campanha da Ponte, classifica em primeiro lugar com 2 rodadas de antecedência, 11 vitórias no ano, parabéns, continuamos forte. Manda seu nome, companheiro, tá bom? Sempre manda o nome. Bom dia, CH, você acredita que não futebol além de competência, sorte também vale? Que confusão, Batata, mas já entendi. A Ponte Preta, sem jogar, já se classificou com sobra de 3 pontos na frente dos adversários. E na Copa do Brasil também, pois o campo do Brasil de Pelotas é menos ruim do que o Cordino, ou do que o Cordino. Foi o adversário do Brasil. O Brasil ganhou de 2-0 fora de casa. Não dá para saber, Batata. Cada jogo é uma conversa diferente. Eu não sei como é que a Ponte vai chegar. Ela chegou bem e se planejou. Agora, será que vai conseguir chegar tão bem quando enfrentar o Brasil de Pelotas? Teoricamente sim, mas é um pouco mais à frente, então eu acho que o Brasil de Pelotas é um adversário de um nível superior ao Fluminense do Piauí. CH, uma grande... Essa aqui eu já li. Bom dia, CH. Alô, sou palmeirense, gostaria desse jogo porque queria ver esse cara aqui do Palmeiras. Será que eu posso ir ao estádio com roupa normal? O que eu vou falar para você, meu querido ouvinte? Mandar aqui efetivamente, não é, o seu nome, mas eu não recomendo. Deveria falar diferente, mas eu não recomendo. CH, bom dia, tá mal-humorado? Não, cara, bom trabalho, não tô mal-humorado não, cara. É que a vida é tão corrida pra gente, né, cara? Hoje eu já fui pra Limeira cedo, aí eu fui pra Hortolândia, aí fui para Aparecidinha, que é ali perto da Três Vias. Aí fui para o Cambuí e agora estou aqui. Aí daqui eu vou para Vinhedo, de Vinhedo eu vou para Itupeva, de Itupeva eu vou para Louveira e às 5 da tarde estou no programa. Mas está tudo em ordem, né? Não estou nervoso não. Tá. Graças a Deus tem bastante serviço.
Bom dia, CH. Você sabe dizer se até a final da Série A2 vai continuar a contagem de pontos ou só da Ponte terminar a primeira fase em primeiro lugar já tem uma possível final no Majestoso? Wagner do Paranapanema. A pontuação segue em frente, segue somando justamente para verificar quem manda em primeiro e quem manda em segundo, ou quem decide em casa sempre o mata-mata, até o final, não é? Então a Ponte vai precisar continuar pontuando, por isso que esses 2 jogos são muito importantes, não é? Porque de repente no mata-mata a Ponte se classifica, por exemplo, com 2 empates, pode acontecer, ou um empate e uma vitória, e os times de baixo que estão disputando a mesma situação com a Ponte ganharem. Então a Ponte tem que abrir o maior número de pontos possíveis. Então não pode desprezar esses 2 últimos jogos, não. Eu penso assim. Na próxima fase da Copa do Brasil, qual o critério para a classificação? Seja mais claro, meu caro Carlos Cavalcante, um abraço para você. Como está a situação do transfer ban da Ponte? Leandro Rezende. Por enquanto a Ponte não tem dinheiro e não resolveu o problema. Meu amigo, com essa intensidade de trabalho hoje, você gostaria ou jogaria tranquilo no time do Hélio? Não, eu teria que ser poupado. Bom dia, CH. Me tira uma dúvida. Os times que forem rebaixados no Paulistão vão disputar o troféu Independência João Bugrino? Não vão. Marcel de Barão Geraldo. Oi, CH. Preocupado com a macaca na Copa do Brasil do próximo ano. Como jogou, será campeão? Não. Pela Série A2, não tem jeito. Pelo menos a regra desse momento. De ir para a Copa do Brasil no ano que vem. A não ser que a Ponte ganhe a Copa do Brasil. Pode acontecer. Nossa, essa regra de parar o cronômetro quando a bola parada não estiver em movimento vai vir a calhar para o futebol. Pelo menos vai parar com aquela história de jogar, ter seu penteado desfeito. Um abraço por Wagner. O seguinte, isso aí está em discussão. Mas se o futebol, se os homens da FIFA trouxerem essa mudança para a regra do futebol, o esporte vai mudar. Como aconteceu no voleibol e no basquete. Falei disso ontem. Então eu não consigo, eu não tenho uma formação de opinião se vai ser bom ou não vai ser bom. Que vai mudar, vai. E eu acho que precisa mudar muita coisa. Essa interpretação do impedimento é uma coisa que tem que mudar. Do jeito que tá, não tá bom. Legal? 11h41 agora. É hora do Bugre da Band. Vamos acionar Leandro Boles para falar da quinta-feira do Guarani. Fala, Boles. Informações do Guarani aqui na programação da Rádio Bandeirantes, o Bugre. Com 13 pontos no grupo B do Paulistão, o Guarani não tem mais chances de classificação às quartas de final. Porém, está garantido na Taça Independência e pode melhorar, em caso de vitória contra o Palmeiras, as chances de ir à Copa do Brasil do próximo ano. Paulistão garante 5 vagas à Copa do Brasil. São os 5 mais bem colocados na classificação. Guarani, nesse momento, é o 11º colocado. Se ganhar do Palmeiras, a colocação final melhora e o Bugre pode fechar a primeira fase do Paulista na 7ª posição. Mas depende de outros resultados combinados. Vamos lá. O Santos não vencer o Ituano fora de casa. O Santo André não vencer o Corinthians fora de casa. O Botafogo não vencer o São Paulo em casa, além do Mirassol não vencer a Portuguesa em casa. Caso a combinação aconteça, o Guarani ficaria atrás do Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Red Bull Bragantino, São Bernardo e Água Santa e teria esta possibilidade. Lembrando que Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Red Bull estão na Série A do Campeonato Brasileiro e podem entrar na Copa do Brasil se vencerem a atual edição da competição e forem a Libertadores de 2024. Ou ainda, se ficarem em alguma posição no Campeonato Nacional que complete as 12 vagas de acordo com o regulamento da CBF. O Guarani segue na preparação para enfrentar o Palmeiras. Uma boa notícia para o torcedor: Giovanni Augusto está recuperado da pancada no tornozelo na vitória contra a Inter no sábado. Está treinando normalmente e vai para o jogo. Matheus Barbosa está recuperado de um desconforto na panturrilha e ficará à disposição do técnico Moisés Moura para o confronto diante do Alviverde da capital, domingo às 16 horas no Brinco. Embora tenha sido apresentado, Bruno Mendes não poderá jogar. O atleta só poderá entrar em campo na Taça Independência. Ao término desta primeira fase do Paulistão, o regulamento permite a troca de até 4 jogadores inscritos. Portanto, Bruno Mendes ficará apto para atuar. Seguem a venda de ingressos para o jogo contra o Palmeiras. As entradas para o Tobogã e Cabeceira Sul
custam 40 inteira e 20 meia. Para vitalícias e tobogã inferior, os preços são 60 inteira e 30 meia. As bilheterias do Brinco estão abertas até amanhã, das 9 às 18. No sábado, dia do jogo, das 9 às 13. Por determinação do Ministério Público, o jogo é com torcida única. Portanto, não é permitida a presença da torcida visitante neste jogo. Lembrando que na semana passada, a diretoria do Guarani recusou uma proposta por Jamerson. O Krasnodar da Rússia tentou levar o jogador no último dia da janela de transferências, mas não obteve sucesso. Os valores passaram longe dos desejados. Os russos, entretanto, deixaram claro aos empresários que tentariam uma nova investida em junho, quando a próxima janela for aberta. O clube europeu sinalizou com proposta de empréstimo com prioridade de compra, mas o Guarani prioriza transferências definitivas. Fundamental na equipe, Jamerson soma 10 jogos na temporada e marcou 1 gol, além de ter contribuído com uma assistência. Ao todo, são 29 jogos pelo Alviverde Campineiro desde a sua chegada no ano passado. Valeu, Boris. Obrigado pelas suas informações aí. A quinta-feira sempre muito agitada do Guarani. E quem está chegando é o Bruninho. Bruninho que concedeu ontem entrevista coletiva. E nós pensamos um pedaço dessa entrevista onde o Bruninho fala do trabalho, da característica do trabalho do técnico interino Moisés Moura. Sim, o estilo dele é um pouco diferente do Mozart, né? Ele é um cara que cobra bastante, ele analisou muitos nossos jogos, pegou os vídeos e mostrou pra gente onde a gente estava falhando. E eu acho que já deu para ver uma pincelada do trabalho dele na questão defensiva, que a gente pressionou mais, a gente soube se portar sem a bola também, entendemos o jogo, então, porque o campo era um campo muito ruim, que não favoreceu tanto. Mas enfim, já deu para ver um pouquinho do professor Moisés e tem tudo para dar certo nas próximas partidas. Sim, claro, é muito importante voltar a vencer, né? A gente vinha de 2 resultados bem desgastantes assim para nós, um jogo muito complicado, onde a gente acabou perdendo em casa de 5 gols, depois perdeu para o Lanterna do Paulistão. Foi bom a gente voltar a vencer bem, com propriedade, né? Um placar elástico. Isso dá mais confiança para a nossa última partida e para o decorrer do ano. Importante para um ano vencedor, eu acho que tem que estar todo mundo bem, independente de quem está jogando, quem está entrando no segundo tempo, até as pessoas que não estão sendo relacionadas no momento. O futebol é muito rápido, a chave muda muito rápido. E eu acredito, eu estava jogando, acabei lesionando, saí, o Isaac foi bem, entendi o momento do Isaac, voltei no último jogo, fiz gol. Estou bem também, se precisar começar jogando ou começar no banco, vou estar à disposição do professor para ajudar. Eu acho que a partida com o Palmeiras é uma partida de muita visibilidade, eu diria. Um grande clube, uma grande camisa. Acho que vai ser um confronto interessante. O Palmeiras ainda não perdeu. Quem sabe ele não possa vir aqui no Brinco e se surpreender um pouco com a gente. Eu acho que a gente está preparado para isso e para ir para cima do Palmeiras e buscar a vitória, sim. Aí o Bruninho, que entrou, fez o gol, né, na última partida, na goleada do Guarani. Goleada muito importante. Agora, Gleger Jorginho, chegando para falar justamente do Guarani. Fala, Gleger. O Guarani que pega o Palmeiras próximo final de semana, um jogo duríssimo, né? Vai enfrentar aí a melhor equipe da competição. O técnico Moisés Moura tá com moral, né? Tá com moral com a torcida, com os jogadores. É importante demais esse jogo, até para as pretensões dele. Pode ser que amanhã ou depois a diretoria o efetive como treinador mesmo, por enquanto só interino. Mas ele mostrou, viu, CH? Inclusive eu andei dando uma olhadinha nas redes sociais aí, recebi algumas mensagens, inclusive, pessoal mandando, né, a preleção, aquele momento antes de entrar em campo. E ele, pra mim, gostei do discurso do Moisés, cara. Acho que é por aí, o cara vivido, rodado, né? Isso é importante demais. Então, eu gostei. Gostei da cara do time que ele deu para o Guarani na última partida, né? Uma formação diferente, um posicionamento diferente de alguns jogadores. A motivação era, sem dúvida nenhuma, outra. A concentração dos atletas do Guarani naquela partida contra a Inter de Limeira era outra. E isso é as mãos do treinador, claro e óbvio, né? Teve pouco tempo de treinamento, mas dá para você fazer um ajuste aqui, outro ali. E ele inteligentemente fez e as coisas aconteceram positivamente. Então, quem sabe amanhã ou depois o Moisés não seja efetivado. Claro que ainda tem o processo eleitoral no próximo dia 12, a gente não sabe
o que vai acontecer, mas eu ainda particularmente acho que é muito cedo para dizer aqui que o Moisés pode ser o novo técnico do Guarani, é muito cedo. Foi apenas um jogo. E esse jogo do Palmeiras aí também vai mostrar, né? Vai mostrar mais uma vez, vai dar para o torcedor ver o time, como que vai se apresentar, como que vai responder o time, enfrentando um concorrente direto e depois na próxima partida enfrentando o melhor time da competição, né? O fortíssimo Palmeiras. Jogando em casa, né? O Guarani vai estar jogando no Brinco de Ouro, ao lado do seu torcedor. Então essa expectativa é de que o Guarani faça um bom jogo. Não dá para dizer aqui, claro, não dá para tirar, digamos assim, o favoritismo do Palmeiras, mesmo o Guarani jogando em Campinas, mesmo o Guarani estando ao lado do seu torcedor, mesmo o Guarani vindo de um resultado muito bom diante da Inter de Limeira, não dá para tirar o favoritismo do Palmeiras. Então responsabilidade toda lá para o time do Allianz Arena e o Guarani tentar fazer um bom jogo, tentar fechar com chave de ouro o Paulistão, CH. Obrigado, Gleger. Eu ainda acho muito cedo para alguém, né? Cada um ter sua opinião, ou pelo menos eu não consigo tirar um embasamento técnico, uma análise técnica para saber se o Moisés, caso receba a oportunidade, se ele dá conta de ser o técnico do Guarani no Campeonato Brasileiro. Eu acho que é muito pouco tempo e eu prefiro aguardar. De qualquer maneira, ele fez um belo trabalho no último jogo contra a Inter de Limeira. Hora certa? Pois não. 11h50 agora. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Vamos acionar Leandro Bolles agora para falar da Ponte, Bolles. Vamos então com as informações da Macaca aqui na Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta, que não entrou em campo na rodada de ontem da Série 2, mas garantiu a liderança da primeira fase da competição. Com os tropeços de Novo Horizontino e Santista, a Macaca não poderá ser mais alcançada nos 2 últimos jogos antes do mata-mata. Com 32 pontos ganhos, a Ponte tem 9 de diferença sobre o segundo e terceiro colocado e já não pode ser alcançada por ninguém. Assim, apenas cumprirá a tabela nos duelos contra o Comercial sábado, dia 4, em Ribeirão Preto, às 16 horas, e no sábado que vem, dia 11, às 15 horas, no estádio Moisés Lucarelli, diante do Noroeste. Com o primeiro lugar confirmado, a comissão técnica pode se planejar para a viagem até o Rio Grande do Sul. O próximo adversário da Copa do Brasil será o Brasil de Pelotas, no Bento Freitas, no dia 8 ou 15 de março. O time gaúcho se classificou ontem com uma vitória por 2-0 diante do Cordino, no Maranhão. A Ponte Preta avançou na Copa do Brasil após vitória por 4-0 sobre o Fluminense do Piauí na noite da última terça-feira em Teresina. A Macaca embolsou mais R$1.400.000. Historicamente, o Chavante tem sido pedra no sapato da Macaca. Em 10 confrontos desde 1985, foram 3 vitórias para cada lado e 4 empates. A Ponte marcou 12 e sofreu 9 gols. No último jogo, em 2021, vitória do time campineiro por 1-0, gol de João Veras. O Brasil, que ocupa a 7ª colocação no Campeonato Gaúcho, com apenas 2 vitórias e 4 empates em 7 jogos. Marcou 5 gols e sofreu 7. Nos últimos 3 anos, o Brasil de Pelotas, considerado a terceira força do futebol gaúcho, entre 2015 e 2021, despencou da Série B para a Série D em apenas 2 temporadas. A preferência da direção da Ponte Preta é que a CBF confirme a partida já na próxima semana para evitar um jogo decisivo no torneio nacional e no estadual em um espaço pequeno de tempo. No caso da Copa do Brasil, a Macaca não terá o benefício do empate. Se a partida persistir empatada após o tempo normal, o classificado será definido nos pênaltis. Já na Série 2, a equipe aguarda quem será o 8º colocado para conhecer os rivais ou o rival nas quartas de final. Serão 2 jogos e a partida decisiva no estádio Moisés Lucarelli. Para o jogo deste sábado contra o Comercial, Arthur levou o 3º cartão amarelo e vai cumprir suspensão. Júnior Tavares deverá ser o substituto. Elvis segue em tratamento intensivo de uma lesão muscular na coxa esquerda e desfalca a Macaca. Ele poderá ser liberado pelo DM somente para o mata-mata. O técnico Hélio dos Anjos deverá dar um descanso para alguns jogadores, principalmente para aqueles que vêm atuando em todos os jogos. Legal, Gleger. Eu quero lembrar mais uma vez que a pontuação, pela minha interpretação, ela continua valendo. Valendo para quê, Carlos Henrique? A
partir dessa fase, nesta fase é o confronto. Primeiro, oitavo, segundo, sétimo, terceiro, sexto, quarto, quinto. Esse, pela pontuação de pontos corridos, é determinado pela pontuação quem enfrenta quem. A partir desse momento, que é a segunda fase e a semifinal, continuam valendo os pontos. Para quê? Para que na semifinal seja decidido quem vai enfrentar a primeira fora e a segunda em casa. Então a pontuação é muito importante também na próxima fase. Gleger Zorzinho, agora Gleger, fale da Ponte, por gentileza. Fala, Gleger. Esse detalhe da Ponte jogar em casa, decidir em casa, né? Essas equipes que vinham numa crescente, principalmente o Novo Horizontino, fazendo um campeonato muito de recuperação, né? Quando o Novo Horizontino começou muito mal, mas deu uma arrancada espetacular, tropeçando aí na última rodada. É claro que a Ponte está classificada, já está na próxima fase, já é a líder, né? Vai terminar a competição como líder, né? Com um número de pontos relativamente alto à frente do segundo colocado. Isso é muito importante, mas vale ressaltar que é uma nova competição. Se inicia um novo campeonato. A Ponte ainda tem aí essas rodadas para finalizar a primeira fase e depois já pensar aí no mata-mata. Importante terminar em primeiro? Claro que é importante. Importante você jogar tendo a vantagem, jogando em casa? Claro que é importante. Mas a gente sabe que é um novo campeonato e a Ponte tem que estar muito atenta. Mas o que me deixa mais tranquilo, CH, e tem que deixar o torcedor também, é o Hélio dos Anjos. Ele é um cara que ele não desliga. Ele é um cara que não deixa de forma alguma a Ponte baixar a guarda, principalmente no momento decisivo. Nós vimos isso na última partida. Na última partida pela Copa do Brasil, a Ponte guarda alta, jogando para cima, jogando para vencer o jogo, independente se jogava pelo empate ou não, jogando para vencer o jogo. E isso é que o torcedor tem que ficar um pouco mais tranquilo, porque o Hélio não deixa essa questão de, primeiro lugar, tantos pontos na frente, já estamos classificados há muito tempo, já estamos em primeiro lugar, faltando ainda algumas rodadas. Isso ele não deixa isso contagiar o vestiário. E esse é o ponto muito importante para a Ponte na próxima fase. E a Ponte também, né, que já conhece aí o seu novo adversário na Copa do Brasil, que é o Brasil de Pelotas. Importante demais. Eu acho que a Ponte tem tudo para passar de novo de fase, para conquistar aí mais uma verba, né, que é alta, sem dúvida nenhuma. Então, boas notícias para o lado do Majestoso, e a expectativa é de que a Ponte já possa, nessa próxima partida de sábado, já engatar mais um bom resultado, engatar mais um bom jogo, né? O Hélio encaixando esse time, o Hélio preparando esse time para as próximas decisões. Tem decisão na Copa do Brasil e começa o mata-mata da Série A2. Importante demais, viu, CH? Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista, com a melhor equipe esportiva do interior. Neste sábado, a Ponte Preta vai encarar o Comercial às 16 horas no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. E no domingo, Guarani e Palmeiras jogam na última rodada de classificação, às 16 horas no estádio Brinco de Ouro. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Campeonato Paulista na Série A2. Ontem tivemos a realização dos jogos da 13ª rodada. Monte Azul e Juventus empataram por 1-1. O Linense venceu o Rio Claro 2-1. O São Caetano derrotou o Taubaté por 1-0. A Portuguesa Santista perdeu em casa para o Noroeste por 4-0. Em Piracicaba, o 15 venceu o Comercial por 1-0. E em Rio Claro, o Velo derrotou o Novo Horizontino por 2-0.
Lembrando que na terça-feira, o Oeste venceu fora de casa o Lemense por 4-1 e na semana passada a Ponte havia empatado por 1-1 com o Primavera. Depois de 13 rodadas, a Macaca segue na liderança e tem assegurada a primeira colocação com os resultados dos jogos de ontem, 32 pontos. Novo Horizontino 23, Noroeste 23, Santista 23, Velo Clube 20, 15 19, Comercial 18 e Oeste 17 pontos. Os dois últimos colocados nesse momento são Lemense e Monte Azul. Lembrando que ontem pela Copa do Brasil, o Brasil de Pelotas venceu o Cordino do Maranhão por 2-0 e será o adversário da Macaca na próxima fase da competição. Já o Atlético Mineiro venceu o Carabobo da Venezuela por 3-1 e se classificou para a segunda fase da Libertadores. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima quinta-feira e amanhã a gente volta, sempre às 11h30 da manhã, com mais uma edição do Nossa Área pela Rádio Bandeirantes Campinas. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7